me ajude curtindo os vídeos e inscreva-se no meu canal para você receber todas as novidades, ok? Conto com você. Os meus vídeos, eles não se tratam de aula de conteúdos, e sim de exercícios resolvidos para que você faça uma revisão do que você já estudou durante seus anos de ensino fundamental. Questão 1. Nos rios da floresta amazônica existem peixes herbívoros que se alimentam de folhas de árvores que caem sobre as águas. Muitos desses peixes são alimentos de outro peixe carnívoro chamado piranha. As piranhas também têm seu predador, o jacaré. A partir do texto acima, analise as afirmativas a seguir. Pessoal, vamos retomar o que diz o texto. Nós temos as folhas que servem de alimento para os peixes herbívoros, que servem de alimento para as piranhas, que servem de alimento para o jacaré. Então nós temos lá a folha, é o quê? É um produtor. Então a questão 1, as árvores são produtores? Verdadeiro. O jacaré é um consumidor terciário? Sim, porque olha lá o jacaré onde está, olha. Antes dele tem a piranha, tem os peixes herbívoros e tem a folha. Então ele é sim um terciário. As piranhas são consumidores secundários. Também está correto, porque antes das piranhas, olha, tem os peixes herbívoros e as folhas. Os peixes herbívoros são consumidores primários. Correto também, porque olha, eles se alimentam das folhas. Os peixes e as piranhas são consumidores primários. Não. Aí tá errado, porque não está falando que os peixes e as piranhas se alimentam das folhas. Então é falso. Então, alternativa 1, 2, 3 e 4 são as alternativas corretas. Vamos aproveitar aqui para retomar as cadeias alimentares. Então, nós temos os produtores. São seres vivos que produzem a sua própria matéria orgânica. Exemplo, as plantas. Temos os consumidores, que são os seres vivos que se alimentam de outros seres vivos. Exemplo, a piranha, o peixe, o rato, uma cobra, uma águia, né? Então são os animais. Decompositores são os seres vivos que transformam a matéria orgânica em matéria mineral, que são os fungos. Olha só uma cadeia de consumidores. Nós temos ali alguns animais. Então nós temos a árvore, que é um produtor. Aquele que se alimenta da árvore é um consumidor primário. O que se alimentou desse gafanhoto, então, e esse rato são secundários. No caso aí temos a coruja, o sapo e o pássaro. Temos a cobra, que é um consumidor terciário, porque ela se alimentou do pássaro e do peixe. E temos uma águia ou gavião, não sei, aquele pássaro lá que se alimenta da cobra, que se alimentou do pássaro, que se alimentou do gafanhoto, que se alimentou da árvore, por exemplo. Então ele é um consumidor quaternário. Questão 2. Avalie as afirmativas a seguir. O estufamento da tampa das latas dos alimentos indica a presença de micro-organismos em atividade e podem ser prejudiciais à saúde. Correto, por isso nunca compre alimentos que estejam em latas estufadas nem amassadas. A deterioração dos alimentos ocorre quando micro-organismos presentes no ar se instalam no alimento e o decompõem. Correto? O ar está cheio de micro-organismos e é o que vai estragar os alimentos. A temperatura baixa de uma geladeira impede a reprodução dos micro-organismos que decompõem os alimentos. É falso. Veja um exemplo. Um tomate na geladeira, ele chega um momento que ele estraga. Por que que ele estraga? Porque teve micro-organismos, né, que atuaram, que agiram lá na decomposição. Então é falso. Certos alimentos podem ser desidratados pelo uso do sal e do açúcar em grande quantidade, evitando-se assim a ação dos micro-organismos. Correto? É o que se fazia antigamente quando não se existia geladeira, né? A carne de sol, por exemplo. Você desidrata ela com o uso do sal e do sol.
O bolor é um exemplo da ação de micro-organismos nos alimentos. Verdadeiro. Quem não viu um pão embolorado? Então, estão corretas apenas a 1, a 2, a 4 e a 5. Questão 3. Para ver, os olhos vão de bicicleta até enxergar. Para ouvir, as orelhas dão os talheres de escutar. Para dizer, os lábios são duas almofadas de falar. Para sentir, as narinas não viram chaminés sem respirar. Com base no trecho da canção acima, assinale a opção correta. A canção refere-se a todos os sentidos. As sensações referidas na canção estão relacionadas à visão, audição e olfato. As sensações referidas na canção estão relacionadas à visão, audição, paladar e olfato. Os lábios na canção referem-se à sensação do paladar. A audição é o sentido que nos proporciona a maior informação do mundo que nos rodeia. Qual que é a correta? Então vamos retomar. Está falando dos olhos para enxergar, né? Então aí eu tenho o quê? A visão. Para ouvir, está falando as orelhas. Então nós temos a audição. Para dizer, os lábios. Para sentir, as narinas. Então, olha, para sentir e narinas, está falando do quê? Do olfato. Então, onde que aparece aí visão, audição e olfato é no item B, que é a correta. Agora, dos lábios, está falando, os lábios na canção referem-se à sensação do paladar? Não. Não está falando, né? Está falando lábios para falar, não está relacionado com o paladar. Questão 4. Avalie as alternativas a seguir. A refrigeração em freezer consiste no resfriamento do alimento por meio do seu congelamento. A desidratação por secagem ocorre quando o alimento é aquecido pelo sol ou por outra fonte de calor. A liofilização consiste no congelamento do alimento, seguido de vaporização da água sob pressões muito baixas. A adição de sal consiste em preparar o alimento adicionando-o totalmente em uma solução de salmoura. Sobre as formas adequadas para a conservação dos alimentos, está correto o afirmado em. Então vamos retomar. A refrigeração no freezer consiste no resfriamento através do congelamento? Sim, verdadeiro. A desidratação por secagem ocorre quando o alimento é aquecido pelo sol ou outra fonte de calor? Sim, também. Lembra da carne seca. Sal e sol. A liofilização consiste no congelamento do alimento, seguido de vaporização da água sob pressões muito baixas? Correto também. Isso é feito com o quê? Com tomate, com banana. E olha, gente, é uma forma de preparo de alimentos para os astronautas. A adição de sal consiste em preparar o alimento adicionando-o totalmente a uma solução de salmoura? Sim, também. Então nós temos que todas estão corretas. Todas corretas, a 1, a 2, a 3 e a 4. Considere as misturas a seguir: água e sal, água e óleo, água e areia. As misturas 1, 2 e 3 são respectivamente. Vamos retomar o que é uma mistura homogênea e heterogênea. A mistura homogênea, ela apresenta apenas uma fase. Exemplo, olha, a água e o sal dissolvidos. Quando você pega então o sal, coloca na água, mexe, chacoalha, e põe ali de volta, o que vai acontecer? Você vai perceber que o sal ele foi dissolvido na água. Agora, uma mistura heterogênea, que tem mais de uma fase. Um exemplo, a água e o óleo. Pega a água, taca o óleo lá dentro. Mexe, põe lá. Daqui a pouco você vai perceber o quê? Que o óleo vai ficar em cima, né? Na parte de cima da água. Ele não vai se misturar. Então, água e sal é o quê? Homogênea. Água e óleo, heterogênea. E a água e a areia? Será que a água com a areia vai misturar lá e você não vai ver mais areia? Não, né? A areia vai como? Ela vai para o fundo. Então é uma mistura heterogênea. Questão 6.
O olho humano pode ter seu princípio de funcionamento comparado ao de uma máquina fotográfica. As partes representadas pelos números 1, 2 e 3 no olho e na máquina da figura acima correspondem respectivamente a... Observem lá então, olha, número 1, o 2 e o 3. Vamos para a próxima aqui. 1 é a retina. O 2, olha ali no olho, né, pupila. E o 3 é o cristalino. Na máquina fotográfica, então, cada um desses correspondem a película, diafragma e lente. Então, a alternativa correta é a retina do olho, corresponde à película da máquina. A pupila no olho está correspondendo ao diafragma da máquina. E o cristalino no olho corresponde à lente da máquina. Observe a tabela a seguir. Sobre as substâncias da tabela, conclui-se que... Então aqui, olha, soda cáustica, Coca-Cola, cloro e leite de magnésio. Tá falando sobre caráter básico e caráter ácido. Quanto maior é o pH de uma substância, mais básica ela é. E quanto menor o pH, mais ácido. Olha essa tabela. Ácido de bateria, pH é menor que 1. Olha o café, pH 5. A água pura, gente, pH é neutro, tá? Então, a água pura, pH 7. Vamos ver aqui, ó. Amônia caseira, 11,5. Hidróxido de sódio caseiro, 13,5. Então, pessoal, olha lá, Coca-Cola. Olhem na tabela aqui, ó. Na quarta linha, refrigerante tipo Coca, é ácido. A soda cáustica é básico. O cloro, que é água sanitária ali, ó, é básico. O leite de magnésia também é básico. Então, a alternativa correta, uma delas possui caráter ácido, ou seja, a Coca-Cola. Questão 8. Leia o texto a seguir. Alimentação do cupim. A alimentação básica dos cupins é a celulose encontrada nas plantas e de forma abundante na madeira, papel, etc. Outros materiais também podem ser destruídos pelo cupim, tais como plásticos, gesso, alvenaria, mas a destruição existe porque a colônia dos cupins sai à procura de celulose encontrada em fibras vegetais e, por consequência, destrói tudo o que obstrui o seu caminho. Para o cupim digerir a celulose, é necessário existir um processo entre o inseto e micro-organismos chamados protozoários que vivem em seus intestinos. Esses micro-organismos transformam a celulose em nutriente que é então absorvido pela estrutura orgânica do cupim. Veja então, olha, lá no intestino do cupim existem os protozoários. Eles transformam a celulose em nutriente que é absorvido pelo cupim. O cupim, por sua vez, ele dá sua contribuição hospedando os micro-organismos em seu intestino, uma vez que eles sobrevivem apenas no tubo digestório dos cupins e de outros insetos, como a barata. A relação entre o cupim e o protozoário que vive em seu intestino é denominada... Vamos fazer uma retomada. Relações entre os seres vivos. Então, nós temos as relações harmônicas ou positivas, as desarmônicas ou negativas. Essas relações podem ser entre indivíduos da mesma espécie, então são relações intraespecíficas, ou entre espécies diferentes, que são as relações interespecíficas. Primeiro, então, olha, sociedade, que é uma relação harmônica. Indivíduos da mesma espécie que vivem juntos, mas com divisão de tarefas. Existem hierarquias. Exemplo, as abelhas, os cupins, as formigas. Colônia, indivíduos da mesma espécie que vivem anatomicamente unidos. Exemplo, algas. Mutualismo, indivíduos diferentes que vivem unidos obrigatoriamente para sobreviverem. É o exemplo que nós acabamos de ver. Cupim com protozoário ou também os fungos e raízes das plantas. Protocooperação, seres diferentes que se unem eventualmente para a troca de benefícios. Exemplo, o peixe palhaço e a anêmona.
Os pássaros que se alimentam de carrapatos. Observem esses dois sinaizinhos de mais, significa o quê? Que a relação é positiva para as duas espécies. Epifitismo, vegetais que vivem em outros organismos sem causar prejuízos. Exemplo, as orquídeas e bromélias que vivem em árvores, em árvores grandes. Comensalismo, seres que se alojam em outros seres para se alimentar sem causar danos. Exemplo, o peixe-piloto e o tubarão. Então, o peixe-piloto, ele usa o tubarão para duas coisas, para locomoção e para os restos de comida que ele come. Agora, as relações desarmônicas. Então, nós temos o canibalismo, é o indivíduo que se alimenta de outro indivíduo de sua própria espécie. Por exemplo, a aranha viúva negra, o louva-a-Deus, os escorpiões. Eles matam os parceiros após o acasalamento. Competição intra. Aí é negativo para os dois, olha. Seres da mesma espécie que praticam competição. Então é aquela disputa por territórios. Outro exemplo é a competição pela fêmea. Exemplo, os veados, Eles lutam pela fêmea. Amensalismo. Uma espécie secreta substância tóxica que inibe o crescimento de outros seres. Então, raízes de algumas árvores podem prejudicar a germinação de outras árvores. Parasitismo. Uma espécie se aloja no corpo de outra, causando danos. Exemplo, a lombriga no ser humano. A lagarta, que come as folhagens. O carrapato, que se alimenta do sangue do cachorro. Predatismo. A espécie ataca e se alimenta de outras espécies. Exemplo, a cobra, que come o rato. Competição inter. Seres de espécies diferentes que praticam competição. Então, um exemplo aí, olha, quem já assistiu o Rei Leão, Os leões competindo com as hienas. As zebras competindo com os gnus. E eles competem por quê? Por água, por alimentos. Vence o que for mais forte. É a lei da natureza. Questão 9. Evangelista Torricelli, de 1608 a 1647, foi o primeiro inventor de um instrumento chamado barômetro. O barômetro é constituído de um tubo de vidro com a boca para baixo, cheio de mercúrio, com sua abertura imersa num recipiente também cheio de mercúrio. O barômetro é utilizado para medir a pressão atmosférica. Questão 10. Avalie as afirmações a seguir. O processo de transferência de calor, em que o calor é transferido pelo movimento de subida e descida de moléculas de um meio, é denominado convecção. Verdadeiro. Na condução, a energia térmica passa de uma molécula a outra até que todo o material esteja aquecido. Verdadeiro. Na irradiação, o calor se transmite de um corpo ao outro sem a presença de matéria entre eles. Verdadeiro. O calor que recebemos do Sol certamente chega por condução e por convecção. Falso. Em relação à propagação do calor por condução, convecção ou irradiação, estão corretas apenas as afirmações 1, 2 e 3. Vamos ver aqui, olha. Convecção. O calor proveniente da chama é transferido pela circulação da água. Então, olha dentro da chaleira, O ar descendo, esquenta, sobe. Aí ele esfria, desce, sobe. Então, aí nós temos correntes de convecção. Condução. O calor passa de partícula para partícula, desde a extremidade quente até a extremidade fria. Então, se eu pegar ali, um cabo de ferro e colocar lá no fogo, o que vai acontecer? Ele vai esquentar a pontinha e esse calor vai passando, que vai chegar um momento que ele já está na minha mão, Radiação. É o calor que se transfere pelo espaço sob a forma de radiação infravermelha. Questão 11. A alimentação do brasileiro piorou nos últimos 30 anos. Alimentos fundamentais para uma dieta saudável e rica em nutrientes, como arroz e feijão, estão cada vez menos presentes no cardápio da população. Por outro lado, o consumo de produtos industrializados e com poucos nutrientes apresentou um aumento de 82% no mesmo período. Com relação a esse assunto, analise as informações a seguir. As gorduras devem sempre ser evitadas e é recomendável até mesmo suprimi-las inteiramente da dieta. Falso, Porque
As gorduras, que são os lipídios, elas servem de energia para as células, então você não pode parar de comer gordura. Os chamados alimentos calóricos incluem os açúcares, as gorduras e as proteínas. É falso também. O consumo de peixes diminui o colesterol ruim e aumenta o colesterol bom, que é o HDL no organismo. Verdadeiro. Uma dieta rica em carboidratos pode produzir energia em excesso e essa energia extra é transformada em lipídios. Verdadeiro. Os aminoácidos, que são essenciais, podem ser fabricados pelo nosso organismo utilizando açúcares ou gorduras. Isso é falso. Eles devem ser consumidos com os alimentos, os aminoácidos, os essenciais. Então está correto apenas o que se afirma em 3 e 4. Vamos retomar aqui uma pirâmide alimentar. Então olha lá, a base da pirâmide está falando, coma menos açúcar, manteiga, carne vermelha e sal. Depois, pratique exercícios diários e controle o peso. Aí você tem que se alimentar com bastante frutas e verduras, vegetais, óleos e gorduras boas, como azeite, grãos integrais, um pouco menos de castanhas, feijões e tofu, peixes, aves e peixes, ovos, laticínios e, por último, refrigerante, carne, queijo, O álcool tem que ser moderado. Para os homens, de 1 a 2 doses por dia. Para as mulheres, 1 dose por dia. Lembrando que maiores de 18 anos. Suplementos multivitamínicos podem ser consumidos diariamente. Boas fontes de gorduras saudáveis são o azeite de oliva, os óleos de canola, soja, girassol e milho e a margarina sem gordura trans. Arroz e massas integrais e cereais como aveia, quinoa e linhaça são boas fontes de fibras. E ao consumir laticínios, prefira os queijos brancos e bebidas. O som é uma onda mecânica e por isso só pode se propagar em meios materiais. Sobre a velocidade de propagação de ondas sonoras, pode-se afirmar que, já é a primeira, gente, é maior nos meios líquidos do que nos meios gasosos. Questão 13. O mundo material é constituído por inúmeras substâncias que na natureza se encontram misturadas. Por exemplo, a água que consumimos é uma mistura. Nela encontram-se dissolvidos gases como nitrogênio, oxigênio, gás carbônico e sais minerais como bicarbonato de sódio, bicarbonato de potássio, cloreto de cálcio e vários outros. As substâncias destacadas no texto, respectivamente, são representadas por... Então, olha, a água. Qual é a fórmula da água? Quem não sabe que é H2O, O nitrogênio, N2, o oxigênio, O2, o gás carbônico, CO2. Então daí nós já sabemos que não pode ser o item A. Agora, e o bicarbonato de sódio? Para isso, eu tenho que lembrar que o sódio é representado pela letra Na. Então, só pode ser o item B. Depois vem o bicarbonato de potássio. Potássio é o K. Cloreto de cálcio, que é o Ca. Então aqui, item B, sem sombra de dúvidas. Questão 14. Na purificação da água nas estações de tratamento, ocorrem diversos processos para a eliminação de materiais e de substâncias prejudiciais à saúde. O processo de separação utilizado nesses locais para separar as partículas de tamanhos diferentes é denominado... Então vamos lá. O que é a sublimação? É a purificação de uma substância volátil por meio do calor, tá? Então eu vou purificar usando o calor uma substância que é volátil. A destilação é um processo físico de separação de misturas homogêneas. Então o que é uma mistura homogênea? Por exemplo, água e álcool. Levigação é um processo de separação de misturas heterogêneas de sólidos. Aeração é um processo de transferência de ar para a água. Então, o processo que está falando aqui, olha, que vai purificar a água nas estações de tratamento, eliminando os materiais e as substâncias prejudiciais à saúde, é o quê? A filtração. Questão 15. Avalie as afirmativas a seguir.
Quando a temperatura da água é aumentada entre 0 e 4 graus, seu volume diminui. Verdadeiro. Sólidos e líquidos, ao serem aquecidos, têm seu volume aumentado, porém, existem algumas substâncias que em determinados intervalos de temperatura sofrem o processo inverso. Verdadeiro também, né? A dilatação de um sólido ocorre com o aumento de temperatura porque, com o aumento da energia térmica, aumentam as vibrações dos átomos e moléculas que formam o corpo, fazendo com que passem para posições de equilíbrio mais afastadas que as originais. Também é verdadeiro. Porque, olha, você vai dilatar um sólido, você vai aumentar a temperatura, você vai aquecer, o que vai acontecer com as moléculas e os átomos? Eles vão vibrar, né? Então, todas estão corretas. Então, a alternativa correta, 1, 2 e 3. Quando uma substância é aquecida, ela recebe energia de forma que suas moléculas ficam agitadas, passando a ocupar um maior volume, ou seja, sofre dilatação. O oposto ocorre quando uma substância é resfriada, pois ela perde energia e suas moléculas tendem a ficar bem mais próximas umas das outras, causando uma contração no volume. Isso faz com que normalmente a matéria no estado sólido ocupe menos volume do que quando está no estado líquido. Ao contrário do que acontece com a maioria das substâncias, a água possui um comportamento anômalo. Quando ela é aquecida entre os intervalos de 0 e 4, ela sofre contração e depois começa a dilatar-se, ou seja, quando a água está em seu estado sólido, ela tem volume maior do que no estado líquido nesse intervalo de temperatura. Questão 16. 3 recipientes estão dispostos horizontalmente num mesmo local e contêm líquidos de mesma densidade e mesma altura, como ilustrado no desenho a seguir. Sobre a pressão hidrostática do líquido no fundo dos recipientes, conclui-se que é a mesma. Por que a mesma, gente? Porque, além de se tratar da mesma densidade, eles estão colocados aí, olha, com a mesma altura. Questão 17. Durante a aula de Química, uma professora solicitou aos alunos que classificassem as substâncias abaixo em simples e compostas. Então, água oxigenada, gás ozônio, ácido sulfúrico e gás oxigênio. A classificação correta é... Vamos retomar aqui a tabela. Água, vamos relembrar qual é a fórmula química da água? H2O, né? Então, H2O, se ela é formada por hidrogênio e oxigênio, então ela é uma substância composta. Por aí você nota que não podem ser nem a alternativa A e nem a alternativa E. Água oxigenada é H2O2, também é uma substância composta. O gás ozônio é O3, oxigênio, né? 3 moléculas de oxigênio, então ele é uma substância simples. O ácido sulfúrico, H2SO4, então é uma substância composta. Então agora eu já vi, olha, que também não pode ser a alternativa B. Ou é a C ou é a D. E o gás oxigênio é o O2. Então, a alternativa correta é a C. Então, olha, composta, simples, composta e simples. Lembrando que simples são formadas por um único tipo de elemento químico e compostas são formadas por vários elementos químicos diferentes entre si. Questão 18. Além de se propagar no vácuo, a luz pode se propagar em meios materiais, desde que sejam meios transparentes ou meios translúcidos. Os meios ou corpos opacos podem refletir ou absorver a luz que os atinge, não permitindo que ela os ultrapasse. As palavras que completam corretamente as lacunas do texto acima são, respectivamente, bom, eu já falei, né? Transparentes, então a luz se propaga em meios transparentes, por exemplo, um vidro, né? Uma água em meio translúcido, por exemplo, se eu pegar um saco plástico. Agora, os meios ou corpos opacos podem refletir ou absorver a luz que os atinge, um objeto qualquer. Questão 19. Quando ocorre uma agressão ao organismo, seja ela física, química, alérgica ou biológica, ele reage para se proteger. Essa reação envolve destruir, enfraquecer ou barrar o agente agressivo,
favorecer a reconstituição e a cura do tecido lesado e eliminar células mortas. Sobre o relato acima, conclui-se que então seu organismo vai sofrer uma agressão. Como que vai então ter uma reação aí? A reação vai ser o quê? Destruir, enfraquecer o agente, barrar o agente agressivo, favorecer a reconstituição, a cura do tecido, vai eliminar as células mortas. Lembra do antígeno e anticorpos? Então, o antígeno é aquilo que entra no seu organismo, né? Que vem do exterior. Anticorpos é o que ele vai produzir, né? Para fazer todo esse combate que está aí. Então, olha, é possível desencadear as reações citadas no texto se o médico receitar um antibiótico? Falso. É possível desencadear as reações citadas no texto por meio da imunização passiva na qual é utilizado o soro? Também não, né? O soro ele já traz os anticorpos, né? Enfraquecidos. Então, alternativa correta. Células de defesa do sistema imunológico entram naturalmente em atividade, desencadeando assim as reações citadas no texto. E como chamam essas células de defesa? Anticorpos, né? O sistema imunológico não depende do sistema nervoso para desencadear as reações descritas no texto. Falso, gente. Claro que depende do sistema nervoso. O sistema imunológico não tem por função desencadear as reações citadas no texto, ou seja, proteger o organismo da entrada de agentes estranhos. Obviamente que o sistema imunológico tem sim a função de desencadear aquelas reações e defender o organismo, né, de agentes estranhos, que são os antígenos. Para finalizar, a questão 20. Nas geladeiras e nos temporizadores dos sistemas de iluminação, há um sistema formado por uma lâmina bimetálica que, como o próprio nome diz, é constituída de duas lâminas de metais diferentes com comprimentos iguais. Ao ser percorrida pela corrente elétrica, a lâmina se aquece e permite que o circuito elétrico no qual estão inseridas as lâminas seja aberto ou fechado. O fenômeno que possibilita o funcionamento do sistema citado no texto é denominado como dilatação térmica linear dos sólidos. Então, esse sistema ele é formado por uma lâmina bimetálica que contém duas lâminas diferentes. Então, a corrente elétrica passa, aí a lâmina se aquece e permite que o circuito elétrico seja aberto ou fechado. Então, é a dilatação térmica linear dos sólidos. Tchau, tchau! Até o próximo vídeo. Estude e a vaga será sua!